Hoje está a circular e está-se a falar muito, principalmente na mídia internacional Uhum, e, digamos, mídia importante, de grande porte, os mainstreams, estão a falar deste assunto, deste post que aparece nas redes sociais, Truth, não é? De Donald Trump, e parece que é uhum, uma postagem do próprio Trump uhum. que toma mira contra os Obamas. Yusuf, que impressão te faz isto e que opinião fazes sobre esta saída de Donald Trump? Eu diria que os factos são teimosos por uma série de Hum, fenómenos. E os fenómenos racistas nos Estados Unidos têm um historial que não é de hoje. Mas quando esse racismo se expressa através do titular de um órgão de soberania, como é a Presidência da República dos Estados Unidos, atingimos um outro patamar. Pode parecer simbólico, tendo em conta que objetivamente não há uma violência contra os corpos de homens e mulheres negros com este post, não é? Mas, de qualquer uhum, das formas, abre espaço a uma normalização de uma violência, de uma retórica, de uma narrativa violenta para com indivíduos denominados racializados, nomeadamente negros e negras, não é? uhum, Obviamente que há uma diferença substancial entre um post de um, digamos, de um cidadão comum e um post de um presidente de um país como os Estados Unidos, não é? Até uhum, tendo em conta toda a tradição de luta, de resistência dos negros e negras estadunidenses, não é? Eu penso que este post, acima de tudo, é mais um indicador de um status quo nos Estados Unidos que Trump, eu diria que escancarou, que é de legitimação tanto da narrativa violenta contra imigrantes, contra afrodescendentes, contra todos aqueles que não são vistos como estadunidenses puros, não é? hum, hum, Nós vimos recentemente a polícia contra imigrantes nos Estados Unidos, que tem vindo a praticar crimes bárbaros, inclusive a ceifar a vida de manifestantes contra as arbitrariedades que estavam a cometer, nomeadamente, se não estou em erro, no Minnesota, não é? uhum, uhum, É mais um indicador deste novo establishment, não é? A violência política nos Estados Unidos é algo que faz parte da sua história, não é? Nomeadamente pois, contra aqueles grupos denominados minoritários a nível étnico-racial, estamos a falar dos indígenas estadunidenses, estamos a falar dos negros e negros estadunidenses, mesmo também dos latino-estadunidenses, digamos assim, mas Donald Trump está a elevar, digamos, essa fasquia na medida em que, a nível institucional, cria uma polícia que tem como único objetivo perseguir imigrantes, não é? uhum, Mas, ao mesmo uhum, tempo, através da sua narrativa, seja através de entrevistas, seja através das redes sociais, normaliza a violência verbal contra determinados grupos na sociedade estadunidense. Isso tem que ser denunciado, tem que ser combatido. E, na verdade, este ataque não foi só um ataque à família Obama, por mais hum, divergências políticas que possamos ter, não. Vai para além do Sr. Obama e da Sra. Obama. Ao fim e ao cabo, é um ataque, diria eu, que tem objetivos, já lá vamos, mas é um ataque, diria eu, a todos os negros e negros estadunidenses, não é? Porque, apesar do Obama, na minha ótica, enquanto presidente dos Estados Unidos, representou um determinado establishment, não é? uhum, Ele foi uhum, catapultado para aquele lugar no sentido de ir ao encontro de determinados objetivos que, na minha ótica, não diziam respeito aos objetivos que a classe trabalhadora negra estadunidense tem, tampouco a classe trabalhadora branca estadunidense, mas o ataque ao Obama não é um ataque somente ao político, é um ataque ao negro Obama, não é? É um ataque à uhum. negra Michelle Obama. E, nesse sentido, há que denunciar politicamente o significado deste ataque. Isto, não obstante as divergências políticas que possam existir vis-à-vis do Obama enquanto esteve na sua presidência.
não é? Uhum. Isto vai para além do Obama. Eu penso que essa visão tem que estar clara. É um ataque aos negros e negros estadunidenses numa narrativa que tem esta capa de comédia, não é? Que tem esta capa de piada, que tem esta capa de entretenimento. Mas Fanon já nos lembrava que o racismo também se expressa através destes fenómenos, não é? Uhum. Então, nessa ótica, tem que ser denunciado, tem que ser combatido, e isso forçosamente passa por ver que é um ataque que vai para além do Sr. Obama e da Mas, Sra. Obama. agora, Youssef, quando dizes que deve haver uma denúncia, não achas que Trump já superou bastante? Estamos a ver através. Bom, inicialmente era mesmo tipo como se fosse a sátira, não é? Da sátira passou numa outra dimensão, que é aquela política, mesmo já na campanha eleitoral. Ele não estava a concorrer contra os Obamas, mas Uhum, houve certas saídas de Trump batendo contra, por exemplo, a esposa de Obama. E, uhum, estando agora no governo, estamos a ver toda esta prática que bem descreveste, a polícia anti-imigração, que têm um foco bem preciso. uhum, Comportam-se de uma forma com estes grupos de pessoas. eh, Agora parece com esta coisa que é muito mais perigosa, uhum, que é o cúmulo de tudo. Portanto, uhum, aqui ele já não se pode esconder. Agora, eu pergunto, Estados Unidos, tu e eu não vivemos lá, até agora não vimos uma ação, digamos, condenatória, não é? De fundo racial, não é? Será que haverá um movimento, haverá ações de uma condenação explícita, uma condenação, digamos, formal, uhum. uma denúncia formal contra a pessoa de Trump? Será que vamos ver isto? Porque já passou muito tempo, já vimos muita coisa passar por baixo da Uhum. ponte. Olha, eu vou dizer algo que pode parecer polémico. Eu, não obstante criticar o post do senhor Donald Trump, eu defendo a liberdade de expressão. Na medida Hum, em que a restrição da liberdade de expressão, ela normalmente tem consequências mais nefastas do que propriamente civilizacionais. Até porque delegar essa responsabilidade ao Estado cria, na minha ótica, uma possibilidade de livre-arbítrio e que normalmente serve mais para calar críticos do establishment do que propriamente para calar alguém como, por exemplo, o presidente Trump. Ou seja, uma coisa é criticar o post, outra coisa é a questão da liberdade de expressão. Eu creio que há que diferenciar estas duas questões, porque o Trump, por mais que se queira limitar a sua liberdade de expressão, ele, pela sua posição política, pelo que ele representa, pelo poder económico que ele representa, ele terá sempre a capacidade de se expressar nos termos que ele deseja, não é? Então, isto para uhum, dizer que não se pode ter aquela ideia de que restringir a liberdade de expressão pode resolver problemas que, na verdade, são muito mais radicais, são muito mais subterrâneos e que dizem respeito mesmo à organização política da sociedade estadunidense. Dito isto, eu penso que existe resistência na sociedade estadunidense neste momento contra estas políticas de Trump, a nível interno, nomeadamente. Não sei se ouviste falar dos Black Panthers, sim. esta nova versão dos Black Panthers, nomeadamente em Filadélfia, que neste momento, organizados politicamente, andam pelas ruas no sentido de defender várias liberdades, nomeadamente de denúncia da violência policial e, ao mesmo tempo, também passar a ideia de que qualquer tentativa de deslocalização da polícia anti-imigrantes para aquela região não será aceite de forma, digamos, de forma impune, de forma pacífica. Porque estes Black Panthers, respeitando a Constituição estadunidense, eles andam armados. Uhum. É legal nos Estados Unidos, pelo menos em determinados estados, andar armado. Eu creio que é uma resposta consequente à dimensão dos ataques que Trump tem vindo a fazer
aos imigrantes, e quem diz imigrantes também a determinados grupos ditos minoritários na sociedade estadunidense. Esta possibilidade de trabalhadores estarem organizados politicamente e ao mesmo tempo defenderem a sua integridade física andando armados, eu creio que isto é importante. E isto pode parecer polémico, não é? Mas se calhar é polémico nos dias de hoje, porque na década de 60 os Black Panthers entenderam que a única forma de proteger a integridade física dos seus membros e das comunidades das quais faziam parte era realmente andarem armados, porque isso era uma forma de colocar, pelo menos, se não colocar um ponto final à violência policial, mas dar a entender ao Estado estadunidense de que a violência policial teria uma resposta consequente, e essa resposta consequente viria dos Black Panthers armados, nomeadamente com armas de fogo, não é? Então eu penso que, para além da condenação formal, que tem a sua importância, eu creio que a organização política, eu diria, começando pelos imigrantes que estão nos Estados Unidos e com a solidariedade de grupos historicamente oprimidos e explorados na sociedade estadunidense, eu creio que dessa forma poder-se assim combater de facto toda esta política de Trump, que ao fim e ao cabo vai ao encontro de interesses alheios, na minha ótica, diria mesmo, à esmagadora maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos, começando pelos trabalhadores afrodescendentes, passando pelos trabalhadores latinos, passando pelos trabalhadores imigrantes, até aos trabalhadores nacionais. Porque, ao fim e ao cabo, a política de Trump, da mesma forma que, por exemplo, aqui em Portugal, André Ventura, da mesma forma que no Brasil, Bolsonaro, da mesma forma que em Espanha, aqui ao lado, o Vox, que é o partido de extrema-direita, ou da mesma forma que em França, o partido da extrema-direita, a Frente Nacional, usam a retórica divisionista, não é? No sentido de manterem o poder, não é? Desviar o foco da verdadeira luta política, que na minha ótica deve ter a sua âncora na luta de classes, e levá-la para o campo de uma luta espúria, de uma luta efêmera que tem como base a identidade dos indivíduos, não é? A identidade nacional contra a identidade dos trabalhadores imigrantes. A nossa história, da qual nos temos que orgulhar, contra uma narrativa que coloca em causa o quão gloriosa foi a nossa história. Se fores a reparar, são as narrativas das extremas direitas um pouco por todo o mundo, não é? Que ao fim e ao cabo, na minha ótica, é um instrumento de desvio, de canalização da luta política por uma arena que, na verdade, não traz respostas concretas às verdadeiras necessidades. Quais necessidades são essas? É uma saúde pública e de qualidade, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em França, uma educação pública e de qualidade nestas mesmas latitudes geográficas e, fundamentalmente, o acesso a um emprego que permita os indivíduos realmente desenvolverem as suas potencialidades de facto, não é? Ou seja, estamos a falar da centralidade do trabalho, da centralidade da categoria de trabalho, porque ao fim e ao cabo essa é a grande luta, não é? É a luta por um emprego, por um salário, por uma habitação condigna, por um futuro, tanto para os trabalhadores como para as gerações vindouras. Ao fim e ao cabo, a extrema-direita, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, seja em França, seja em Espanha, não tem respostas concretas para estes desafios civilizacionais. E como não tem essas respostas concretas, desvia o foco da luta, não é? Então é preciso ter esta noção, isto para dizer que a verdadeira luta contra o Trump não tem que ser propriamente no campo formal de meter uma queixa num tribunal contra este posto do Trump. Pode passar por aí, mas isto não é fundamental. O fundamental é a organização em partidos políticos, organização em sindicatos, organização em comunidades que possam apresentar conjuntamente um programa político que responda efetivamente, concretamente, às verdadeiras necessidades civilizacionais dos povos. Tem que ser por aí. Mas agora, em todo caso, tens razão também quando trazes esta reflexão, não é? Mas não devemos minimizar
a gravidade deste post e este comportamento trumpiano. Sem dúvida. Principalmente ele, portanto, faz o uso, penso que é o segundo emendamento Hum, da Carta Constitucional americana, que é o free speech, não é? A liberdade de hum, expressão. É, hum, é, ele dá-se a liberdade de fazer, mas é o mesmo que esteve a coortar, não é, a liberdade de outros. Tentou, por exemplo, vimos o, 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 o comediante, o Hamel, o hum, jornalista da ABC, não é? O que faz o sim. programa de sátira. Hum, Agora, aqui estamos a correr um grande risco que é da degeneração. hum. Se o mais alto representante Do Estado. do Estado, não é? Hum, Dá-se a liberdade de trazer esses tipos de posts, esses tipos de insultos. Ele tem uma base, embora que há uma hum, parte da base que se está se está a dissociar, mas há hum, aquela outra base que ainda continua a acender o fogo. E hum, depois estamos aqui, os Venturas, os Salvinis, as Meloni, tem a hum, Espanha, tem como é que chama? A França, sim. ok. Portanto, aqui é preciso termos muito cuidado. Se Sim. tocam a Obama, tu dizes Hum, Obama, não é? Que é um ataque pessoal a Obama, não é, não hum, é. E eu penso que também não é só para a comunidade afro hum, americana, não é só para a comunidade dos hum. afrodescendentes. Eu penso que fazendo isto, ela automaticamente continua a imiscuir-se também no continente africano e de todos os outros afrodescendentes que estão pelo mundo fora. Bom, Porque Obama hoje é uma grande ícone, hum, independentemente de outros fatores. hum. Repara, lembramos que o Donald Trump, há alguns anos atrás, na sua primeira presidência, designou o continente africano, desculpa a expressão, como um shithole, não é? Uhum, Um, que é de um desrespeito para com milhões e milhões de homens e mulheres, para com a sua história, para com a sua dignidade incrível, não é? Ou seja, uhum, isto para dizer que Donald Trump realmente tem uma visão do mundo, na minha ótica, que é uma visão que assenta em raças, mas também assenta em classe, não é? Há estas duas dimensões. Ele é um indivíduo que, penso que bilionário, ainda hoje, não é? uhum, É um indivíduo que acredita na ideia do self-made man, é um indivíduo que, teoricamente, acredita no liberalismo, no capitalismo, e uhum, acredita nesta ideologia de que, através do trabalho, é possível tornar-se milionário ou bilionário, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele também ele encarna tudo aquilo que negativo existe na sociedade estadunidense, não é? Aquela ideia de um indivíduo que carrega em si, digamos, a glória dos Estados Unidos, não é? uhum, Esta ideia de Make America Great Again, não é? Ao fim e uhum, ao cabo, deve levar-nos a perguntar, mas que América gloriosa novamente, porque a sociedade estadunidense ela é atravessada por várias tensões, não é? Tensões de classe social, tensões de raça, no sentido social, tensões de género, não é? E depois tem a sua dimensão também imperialista, não uhum. é? Ou seja, Donald Trump encerra em si tudo aquilo que negativo os Estados Unidos representou a nível interno, mas também a nível externo, Mas não é? no mundo atual esta sua lógica ainda é válida. Eu penso que ele Não, está a repara, retroceder. Ele na, está a na retroceder. visão, na visão de Donald Trump e do establishment que ele representa, ainda é válido, sim. Repara, vemos o que é que aconteceu na Venezuela recentemente. O Uhum, método de ação na Venezuela, que não tem qualquer amparo em nenhuma jurisdição internacional, em qualquer direito internacional. É um pouco a lógica de eu tenho poder bélico, então eu posso fazer o que bem quero, não é?
O que aconteceu na Palestina, o genocídio que aconteceu na Palestina, só pôde acontecer com o aval dos Estados Unidos, nomeadamente Donald Trump, não é? Estas tensões, nomeadamente com a China, também é um reflexo de uma nova hegemonia dos Estados Unidos que querem impor novamente ao mundo. Mesmo as tensões com aliados históricos, vemos o caso da Dinamarca e a questão da Groenlândia, não é? Ou seja, o Sr. Trump, para além deste post, que não é somente algo simbólico, estou plenamente de acordo contigo, não deve ser algo que devemos menosprezar, mas, na verdade, é um sintoma de um indivíduo que representa um Estado, representa uma determinada classe social, que quer retomar tudo aquilo que de negativo os Estados Unidos representaram, tanto a nível interno, a nível de violência, a nível de exploração, a nível de opressão, mas também a nível externo, não é? Daí as Venezuelas, daí a situação na Palestina, daí mesmo a situação no continente africano. Há uma visão que se tem neste momento dos Estados Unidos no continente africano que supostamente é uma visão pacificadora. Vemos, por exemplo, a questão do Ruanda e da República Democrática do Congo. Supostamente Trump veio apaziguar a região dos Grandes Lagos, mas nós sabemos que isso não corresponde à verdade, não é? E porque não, a coisa está cada vez mais quente, né? Sim, ou seja, estamos a falar de uma estética, no que diz respeito ao continente africano e à política de paz de Donald Trump, de uma estética que, ao fim e ao cabo, tem como objetivo empoderar os Estados Unidos como pacificador, mas que nós sabemos, em última análise, tem como grande objetivo esta apropriação dos recursos que existem no leste da República Democrática do Congo, nomeadamente todos os minerais importantes para as várias indústrias à volta do mundo. E, na verdade, os Estados Unidos até deu de forma clara, não é? Para nós pacificar aquela região tem como objetivo uma melhor exploração dos recursos do Congo. Então, isto para dizer que é importante partir do post que vem caricaturar, vem desrespeitar, muito para além do Obama, vem desrespeitar toda uma luta de negros e negras nos Estados Unidos, mas para além disso, toda uma luta antirracista no mundo. Mas temos que partir desse posto para entender este establishment que o Donald Trump vem trazer, que nos remete para as eras mais sombrias dos Estados Unidos enquanto Estado que oprime e explora dentro das fronteiras dos Estados Unidos, mas também fora das fronteiras dos Estados Unidos enquanto potência imperialista. Eu penso que temos que ter esta visão dinâmica e total deste fenómeno que neste momento está acontecendo nos Estados Unidos. Esperemos para além do post. Muito para além do post. Ok, vamos aguardar, ver como é que os americanos vão gerir isto e nós, os outros que estamos do outro lado do oceano, devemos continuar em alerta para que as encruzilhadas de Trump, porque é muito inteligente o homem. Enquanto que tem o caso Epstein, toda vez que o caso Epstein começa a chegar no momento mais crítico, ele aparece com uma outra para distrair. Sim, esse é outro Isto aspecto. Isto poderá também ter como objetivo desviar as atenções desta sua ligação a toda esta trama do caso Epstein, não é? Recentemente foram divulgados milhares de publicações e fotos e aparentemente o nome de Trump é citado aqui e acolá. Então eu acho que também existe esta jogada de marketing político no sentido de desviar as atenções das suas responsabilidades eventuais em tudo aquilo que aconteceu na ilha do Sr. Epstein. de facto.